E aí, vamos lá? Hoje, novamente, 5 notícias relevantes para o seu dia. Na edição de hoje, terremoto de magnitude 7.5 atinge o sul do Chile e Argentina. Sob pressão, o ministro pede demissão da Previdência. Coreia do Sul vira o jogo do lixo com tecnologia e multa pesada. Gen Z britânica está trocando pubs pelas saunas. Brasil registra segundo menor nível de pobreza em mais de 40 anos. Então vamos embora, né? Começando por mundo. Terremoto no sul do Chile. Trump versus Harvard. E mais. Tremor no extremo sul do continente. Um terremoto de magnitude 7.5 foi registrado no extremo sul do Chile. O abalo gerou alerta de tsunami e evacuações preventivas, inclusive na Argentina, mas a ameaça foi logo rebaixada por ocorrer em uma área remota. O tremor teve pouco impacto nos centros urbanos e não há relatos de danos graves. Passando a tesoura. Trump propôs cortar 163 bilhões de dólares do orçamento dos Estados Unidos em 2026, reduzindo em 23% as áreas como educação e habitação. Em outra partida, o plano aumenta os gastos com defesa e segurança interna. Essa última subiria quase 65% em relação a 2025. Ainda falando nele, Trump afirmou que irá revogar o status de isenção fiscal de Harvard, após a universidade processar seu governo por congelar 2,2 bilhões de dólares em doação. Punição severa. A União Europeia multou o TikTok em 600 milhões de dólares, após uma investigação revelar o envio irregular de dados de usuários à China. A empresa também foi criticada por falta de transparência e tem 6 meses para se adequar. Eita, nós, hein? Tá dando ruim pro TikTok lá na União Europeia. Acho que ficou nervoso porque ficaram sem energia. Ficaram nervoso. Vamos continuar. Ministro pede demissão em meio a escândalo de INSS. O sextou em Brasília com certeza foi mais tenso do que o seu. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciou que pediu demissão em meio à crise provocada pelas fraudes no INSS, que estima 4,1 milhões de reais de possíveis vítimas. Mas não, 4,1 milhões de vítimas, né? O rombo é maior, o rombo é de 6,3 bilhões de reais. A permanência do ministro parece ter ficado insustentável após a revelação do esquema de descontos indevidos de aposentadorias que somam 6,3 bilhões de reais. O INSS estima que 4,1 milhões de possíveis vítimas de descontos irregulares. O caso já derrubou também o presidente do INSS, como já contamos aqui. Lupe nega envolvimento, ressaltando que seu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações. E Lula prometeu que os responsáveis vão ressarcir os aposentados. Também acho. Ainda assim, Lupe ficou muito pressionado, principalmente por ter vindo a público que o primeiro alerta que ele recebeu sobre a situação foi em junho de 2023 e que sua primeira medida, novas regras, foi aplicada quase um ano depois. Ele mesmo confirmou essa informação, mas diz que a demora do seu se deu porque ele achava um exagero, porque era um relatório extenso
e que teve até que trocar o diretor dos benefícios para que as medidas fossem tomadas. Agora, em seu lugar, assume Volney Queiroz, ex-deputado e até então o número 2 na pasta. Essa é a 11ª vez de troca de ministro nesse mandato do governo Lula. 11 cabeças de ministro rolaram, né? Para facilitar a nossa vida. E vamos de consumo. Coreia do Sul mostra que dá para reciclar quase tudo e cobrar por isso. Há 20 anos a Coreia do Sul mandava 98% dos restos de comida direto para aterros. Hoje o país recicla 97,5%. A virada veio com regras duras. Separar resíduos virou obrigatório. Jogar restos em aterros ficou proibido. E quem descarta errado paga multa, que pode passar de $7.000 no caso de empresas. Funciona assim. Em casas, as pessoas compram sacolas oficiais para jogar fora o resto da comida. Em prédios mais novos, o descarte é feito em máquinas com tecnologia RFID, que cobram o valor exato pelo peso. A ideia é simples. Quanto mais você desperdiça, mais você paga. O sistema deu tão certo que hoje o país recicla quase 4,9 milhões de toneladas de resíduo por ano, transformando tudo em ação animal, fertilizante ou biogás. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 60% dos resíduos alimentares ainda vão parar em aterros. Já no Brasil, apenas 4% do lixo total é reciclado. Além de reduzir o lixo e o metano, gás 80 vezes mais potente que o CO2, a prática virou hábito. A Coreia do Sul ainda aposta em campanhas educativas constantes para manter a taxa de reciclagem alta. Tendências. Sauna é o novo hotspot do Reino Unido. As saunas existem há milênios, mas então estão passando por um renascimento moderno no Reino Unido. E não é só pela saúde, é social também. O número de saunas públicas por lá triplicou desde 2023, subindo de 45 para 147 saunas, com previsão para ultrapassar 200 saunas até o fim do ano. A onda foi impulsionada por jovens que evitam álcool. 43% dos britânicos de 18 a 34 não bebem e buscam alternativas de socialização que não envolvam os pubs. O preço também ajuda. Os 6 euros por 45 minutos parecem um valor bem gasto, principalmente quando se comparado a 6,50 euros por uma rodada de cerveja. Além disso, há um que nostálgico e analógico que atrai a Gen Z, a primeira geração a crescer online, mas cada vez mais interessada em experiências presenciais. Entre os benefícios citados por fãs estão melhorias na circulação, sono, humor e até saúde do coração. Embora a ciência ainda seja cautelosa, estudos na Finlândia indicam que visitas regulares à sauna podem até reduzir risco de psicose. Globalmente, o setor segue aquecido. A Grandview Research estima que o mercado de saunas chegue a 1,3 bilhões até 2030, frente aos 905 milhões deste ano. Economia. Nível de pobreza no Brasil recua a segundo menor nível em 43 anos. Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil registrou queda no nível de pobreza. De acordo com dados do Banco Central, pouco mais de 20% da população viveu com menos de $6,85 por dia em 2024.
Esse é o segundo melhor resultado da série histórica, iniciada em 1981, atrás apenas de 2020, ano em que a taxa estava em 18,7%, impulsionada pelo Auxílio Brasil, programa do governo criado para ajudar famílias mais humildes durante a pandemia. Mas a queda poderia ter sido maior. A inflação, especialmente dos alimentos, que tiveram alta de 7,7% no ano passado, tirou o poder de compra dos mais pobres. O ganho real de 2% no salário mínimo ajudou a compensar parte das perdas, mas não foi o suficiente para uma queda mais expressiva. Mesmo com avanços, a pobreza do Brasil ainda é a maior que em parte da América do Sul. A título de comparação, Paraguai 16,2%, Bolívia 14,1%, Argentina 13,3%, Uruguai 6,7% e Chile 4,6%. Outro ponto de alerta é a desigualdade. O índice de Gini, indicador que mede a distribuição de renda em um território, caiu de 52,9 para 51,6, mas segue bem acima dos parâmetros de desigualdade moderada. Para 2025, o Banco Mundial prevê queda ainda mais modesta, 0,2 pontos percentuais, com menos investimentos em programas sociais e mercado de trabalho ainda desigual. Fechamento do dia: dólar a 5,65, Bitcoin a 96 mil dólares, euro 6,39 e Bovespa 135 mil pontos, S&P 500 5.686 pontos, Nasdaq Composite 17.977 pontos. Essas foram as notícias de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e o seu like para fortalecer. E até a próxima.